quando a gente decidiu, vamos colocar dessa forma, uma decisão coletiva em todos os aspectos, principalmente da nossa audiência, do nosso público, que a gente iria fazer essa cobertura em forma de produzir hard news em torno do futebol da região Nordeste. Tinha ali um compromisso tácito que a gente firmou, basicamente, desde que a gente começou a militar nas redações tradicionais, tá, do jornalismo. A gente sempre sentiu um distanciamento que existia em relação à mídia do eixo, né? E talvez a soma das redes sociais com o potencial de cobertura de produtores independentes como o nosso NE45 esteja proporcionando mais exemplos de como isso é escancarado, né? E eu vou pontuar aqui 2 aspectos importantes já dentro da nossa pauta que refletem precisamente isso. Queiram as pessoas negar a xenofobia e preconceito de maneira geral ou não, tá? Mas a gente tem acompanhado, não vou dizer nem novela, porque não é novela, né? Uma minissérie do acerto entre Everton Ribeiro e o Bahia, né? Em detrimento aí de propostas do próprio Flamengo, do Cruzeiro, e vou somar a mais uma negativa de Vojvoda em trocar o projeto do Fortaleza por outro projeto grandioso no cenário do futebol nacional. Porque em alguns ciclos a gente já vê Everton Ribeiro sendo tratado como um jogador que agora está numa curva descendente, e a gente já começa a escutar reverberações de que Vojvoda é um técnico sem ambição, por ter eventualmente negado aí a proposta do São Paulo, tricampeão mundial, que perdeu o técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. E Fortaleza não perdeu Vojvoda para essa proposta. Então, é mais um coletivo aí de argumentos, de opiniões e posts que a gente acompanha, meio que reforçam essa ideia que eu tenho muito consolidada. E eu queria só fazer esse preâmbulo para deixar a sua análise, né, ampla agora e completa desse aspecto que a gente está tratando agora, meu caro amigo. São, como eu tinha falado naquela primeira passagem, assim, a gente pega as informações e vai processando elas, vai analisando da forma como a gente enxerga algumas situações, e são casos isolados. O Bahia não negociou com Everton Ribeiro esperando que acontecesse alguma coisa no Fortaleza para que ganhasse mais peso. Não, cada um faz o seu, mas a gente vai juntando as pedras e vai vendo alguma situação. O que me chama a atenção é que, em um intervalo muito curto, uma semana, as reações serem tão parecidas. Não vou generalizar, até porque, no fim das contas, as redes sociais elas ainda são uma bolha. Pode ser uma bolha grande, inclusive, mas elas respondem uma bolha, no mínimo, ou até a sua bolha. Porque, de repente, não é nem as redes sociais de uma forma geral, é a bolha onde você está inserido, por vezes, sem você nem se dar conta. Porque hoje, o Twitter, por exemplo, se você usar aquela visão, você recebe conteúdo, nem todo mundo você segue. Já existe até uma aba criada que o algoritmo indica pessoas que supostamente teriam interesse, e 80%, vou até dizer, 70%, 80% que aparecem na internet não gera interesse. Outras sim, eu vou ver, mas muita coisa não tem. Mas, ou seja, eu estou dizendo isso que eu estou sendo inserido naquela bolha. Mas você, de toda forma, nesse caminho, ou seja, tratando as redes sociais, a gente utiliza muito, eu acho que mesmo dando devido peso, mas também não dá para ignorar esse peso. E as reações acabam sendo parecidas. Everton Ribeiro vai fazer 35 anos. Eu até te dito quando o Bahia estava contratando, que para o Flamengo, por tudo que o Flamengo tem, não teve. E ele foi um ídolo lá, ganhou competições, foi um dos principais nomes do Flamengo, chegou a ser bola de ouro do campeonato nacional, mas da placar, né? Não ter esse jogador, o Flamengo tem a condição de abrir mão desse jogador e buscar outro, pela idade, que aí rejuvenesceu um pouco o elenco, a última temporada não foi tão boa. Já havia uma idolatria lá na Gávea.
mas também há uma capacidade econômica para buscar, de repente, outros jogadores que foi lá e... Não que não dizer que foi a reposição, mas foi assim, quanto é De La Cruz ou River? Não vendo. Quanto é a multa? 80 milhões. Aí o Flamengo vai e deposita o dinheiro da multa. E não tem negociação com o River Plate. Simplesmente vai lá e compra. Ele diz, não vou, o River fala que é 80 milhões para não vender. Diz, só vende pela multa. Aí o cara vai lá e paga a multa e compra o cara. Então, é um clube que tem essa capacidade. Mas ainda assim, havia, por tudo que ele fez no Flamengo, havia uma parcela que gostaria da permanência. E, no fim das contas, o Flamengo foi lá e promoveu, da forma como foi noticiado, ofereceu 1 ano de contrato e o mesmo salário, que já era um salário altíssimo. Aí o Bahia vai, dá 2 anos de salário e aumenta 30%. É uma demonstração de força. Claro, é o dinheiro do City, dinheiro da SAF do Bahia, através do Grupo City, mas é uma demonstração de muita força. E aí, obviamente, tem muitos torcedores do Flamengo que viram com a saída como natural, achou que o ciclo já estava encerrado, outros acharam que ele deveria ter ficado ou que não deveria ter ido para o Bahia, porque para o Bahia acaba sendo uma escolha muito ruim do jogador. Aí entra, de repente, torcedores do Cruzeiro, que na hora que Everton estava saindo, e Everton brilhou no Cruzeiro, poderia ser uma volta, e aí você vê que o Cruzeiro não chegou nem perto de Everton Ribeiro, da forma como o Bahia ofereceu, aí a torcida do Cruzeiro. Aí na hora que tudo acontece, que Everton Ribeiro é concretizado, aí para uma parcela do público ele vira ex-jogador. Ele vira um jogador na fase final da carreira. Ele pode estar na fase final da carreira. Ele pode jogar mais de 35 anos. Eu não vou dizer que ele está no início da carreira. Mas ele pode jogar em 3 anos de alto nível. De repente, o cara pode estar com 38 anos e pode estar rendendo ainda. Ele não vai se aposentar em 30 de dezembro de 2024. Assim, em vias normais do futebol, isso não vai acontecer. Então, e até como a questão física, hoje muitos jogadores rendem ainda dessa idade. Pô, o cara era um dos destaques do Flamengo em 23. Em 24, o cara não serve. O cara já virou... Não estou dizendo que e é aquilo, né? Mas não que um jogador com 34, 35 anos não esteja, de fato, ali na curva descendente da carreira. Mas até então não era uma questão. Até então, ele estava num cenário que, não, tranquilo, a gente entendeu aqui. Ele já não vai mais alcançar um potencial muito maior do que ele alcançou agora. Mas ninguém estava achando que era um jogador que, aqui já é um jogador... E talvez não alcance mesmo. E se não alcançar, tudo bem. Mas o Bahia olhou lá e disse, eu tenho capacidade nesse momento de achar que dá. E, de repente, torcer para render naturalmente, que eu acho que ele vai render, e torcer para isso. E se não render, tem capacidade para buscar os jogadores. Ou seja, foi uma mudança de mercado forte. Mas aí isso foi um momento da discussão. A questão é que, coincidentemente, aí teve essa saída de Dorival, que volta, na verdade, se falou muito pouco do Ceará nesse momento, mas, na verdade, ele ressurge no Ceará. Aí... vai para o Flamengo faz uma proposta irrecusável, e acho que é irrecusável mesmo, e do Flamengo ganha a Libertadores de Copa do Brasil, mas o time acaba não rendendo tão bem, apesar dos títulos na reta, tanto que ganhou a Libertadores com alguma dificuldade, mesmo com um jogador a mais, uma final bem ruim, e a Copa do Brasil nos pênaltis, no sofrimento contra o Corinthians, perdendo o jogo do Maracanã, enfim, mas ganhou o campeonato e não permaneceu. Mas ele vai, mas querendo ou não, ele ganhou 2 títulos importantíssimos no Flamengo, vai para o São Paulo e ganha um título inédito no São Paulo, o maior título do São Paulo, sei lá, nos últimos 10, 15 anos. Acho que mais, acho que esse título é maior do que o Sul-Americano. Bem maior que o Sul-Americano. O último foi o brasileiro mesmo. Assim, a última tinha sido a Sul-Americana, mas considerando maior do que esse da Copa do Brasil, talvez o brasileiro 2008. E aí, lá, ou seja, Ceará, Flamengo, São Paulo, e agora vai para a seleção brasileira. Aí, jornalistas de meios de comunicação pesados de São Paulo, do Rio, começam a informar que o plano A, e é importante dizer isso, plano A, porque se o plano A não é alcançado, todo mundo vira plano B. Isso eu acho que o clube fala que é plano A, acho que é algo que pode, em algum momento, virar um problema. Porque o plano A você precisa ser alcançado, porque tornar o outro que está vindo. Ele até pode ser na cabeça de todo mundo, mas aquele tipo de coisa que dizer não é o ideal. Porque na hora que... prioridade. Prioridade. Quando você fala que alguém... Prioridade é só uma prioridade, o resto não é. Mas é normal, mas assim, o plano A, e eu não estou dizendo, não estou inventando a roda, não, porque assim, já falou, só que eu achei assim, porque foi, tipo, o plano A do São Paulo é Vojvoda. Se todo mundo sabe, Vojvoda, cada fala. O plano A do São Paulo é Vojvoda, e no fim do mesmo dia, o plano A já não existe mais, já é negado. Mas eu não vou nem entrar na parte do plano B, que quem vier agora, se for o treinador mesmo, vai ser o plano B. A questão é que aí já passa a ser um debate, e aí, por torcedores, mas isso é tudo normal. Mas a gente, querendo ou não, um programa, a gente tem a característica de debater coisas que as torcidas contam também. A gente não né? Porque muitas vezes, durante muito tempo, o debate foi retroalimentado
pelo próprio debate da imprensa. Não, a gente pode debater o que os torcedores estão debatendo. Não precisa só debater o que a mesa redonda debateu, o que o outro programa debateu, ou seja, como se fosse uma casta. Não, pô, o que é que o público está debatendo? Muita gente está debatendo isso, debate aquilo. E nessa circunstância, nesse ponto específico, era o fato de que o não do treinador do Fortaleza representava uma possível é o que estou dizendo, não teve a palavra possível, uma possível falta de ambição do treinador ir para o São Paulo. A diferença seria grande? Seria enorme. Gostando ou não, torcedor do Fortaleza, mas o cara, porque nesse momento já é um São Paulo diferente do que o São Paulo há 2 anos. É um São Paulo atual campeão nacional, um dos campeões nacionais, está na Libertadores, e é um time que tem Calheri, que tem Lucas, que tem Rami Rodrigues. Sim, é um elenco. Tem outros, só me vem na cabeça aqui, que tem, mesmo com todos os seus problemas, mas são problemas dentro de uma escala muito diferente. O que tem de problema tem dinheiro também para resolver. É um clube que, assim como o Fortaleza joga no Castelão, também joga no estádio gigantesco, a média de público foi a segunda maior do Brasil do ano passado, só abaixo do Flamengo, que joga no Maracanã, e que que está na fase de grupos da Libertadores, ou seja, tem a Libertadores já confirmada de fato ali, a fase principal dela. É óbvio que era um projeto bom. Mas a segurança que Vojvoda teve no Fortaleza, ele virou um turno como lanterna e não foi demitido. Porque se entendeu lá, e uma parte da torcida naquele momento quis, a parte da imprensa cobrou, tudo dentro do jogo, mas a direção, Marcelo Paes manteve, porque tinha a leitura de que estava pesando a participação na Libertadores do Fortaleza naquele momento, uma questão física, e na hora que acabou, virou só brasileiro, o time conseguiu se recuperar e acabou indo para a Libertadores de novo. E outros momentos ele já teve. Ano passado teve algumas sequências ruins, passou um tempão, depois perdeu a Sul-Americana, foi lá para baixo do time, depois se recupera, termina no GDR de novo. Então, essa relação que ele criou lá, de já ter superado até Rogério Ceni, que parecia uma coisa impossível, sobretudo em tão pouco tempo, sobretudo sendo logo na sequência, isso acaba não sendo entrando na análise. Simplesmente a análise é, por comodismo, ele ficou em Fortaleza. Não, pô, ele ficou lá em Fortaleza primeiro, o salário dele é não é agora o maior do Nordeste, que agora o maior do Nordeste deve ser o de Everton Ribeiro, né? Falou, sei lá, beirando 1 milhão, mas era um dos ou o maior salário do Nordeste, entre jogadores e treinadores. O cara joga no estádio de Copa do Mundo, joga num time competitivo, e que com ele é extremamente competitivo, que briga por... que ano passado estava jogando a final internacional, que paga em dia, que consegue reforços, que consegue comprar um jogador por 15 milhões, que de repente arruma uma outra peça para um jogador que é mal utilizado, como Machuca, por 12 milhões. Ou seja, não é o Flamengo, não é, mas é um time, mas não é o Fortaleza lá de 2016, 2017. É um Fortaleza completamente transformado, é um clube completamente ativo no mercado. E isso não acabou de ser considerado. Essa permanência é comodismo. Por que comodismo? Quando o treinador do Palmeiras recusa uma proposta do exterior, alguém fica dizendo que o cara é comodista por ter permanecido no Palmeiras? Porra, o cara poderia ganhar mais dinheiro lá, poderia competir em outras disputas. O cara ficou no Palmeiras para ser campeão da Libertadores, para ser bicampeão da Libertadores, para ser campeão brasileiro, para ser bicampeão brasileiro. O cara ganha tudo aqui. Aí, de repente, alguém diz, tá cômodo demais. É porque o Sarrafo está aqui. Tá cômodo demais. Aí deveria querer ganhar novas coisas. Como assim cômodo demais? O cara tem um salário gigantesco. O cara mora nos maiores clubes do país, na maior metrópole do país. Salário meu irmão, que uma capacidade econômica gigantesca. Não é comodismo. O cara simplesmente está num emprego bom e estável. E é o de Vojvoda no Fortaleza, um emprego bom e estável. O do São Paulo seria, por um momento, seria algo... um momento da Libertadores ser algo desafiador, algo bom. Mas pelo que é o São Paulo dos últimos anos, talvez não seria... Ele não teria o que ele tem em Fortaleza. Seria massa, beleza, seria um desafio, mas, por exemplo, ele poderia ir na Libertadores, é uma queda precoce, vai saber. Uma falta de adaptação, aquelas coisas, uma queda precoce, daqui a pouco já começa a ser questionado, acabou. Terminou o contrato, apareceu outro nome, aí ele pode voltar para o Fortaleza. Pode acontecer, isso aconteceu com o Rogério Ceni, por exemplo. O Rogério Ceni saiu e até voltou. Ele saiu do Fortaleza e voltou. Isso poderia acontecer. Mas até de repente essa volta, e o Rogério Ceni pode até pensar, pô, o anterior aconteceu isso. O anterior aconteceu isso. E foi para o Flamengo, né? Quer dizer, que foi para o Flamengo naquela ocasião de Rogério, né? Foi para o Flamengo, aí um segundo momento que foi para o Cruzeiro, né? Até isso pode ter sido ponderado. O desafio seria bom. Foi o contrário, então. Né? Isso pode ter sido ponderado. O desafio maior seria, veja, o primeiro semestre de São Paulo
é muito maior do que o primeiro semestre do Fortaleza. Incomparável. Incomparável. O São Paulo está no Campeonato Paulista, que é o principal estadual do país, e está na fase de grupos da Libertadores. A Copa do Brasil só começa na terceira fase, não tem esse aperreio. O Fortaleza vai jogar dessa vez, vai jogar a Copa do Brasil desde a primeira fase, já tem aquele joguinho chato fora de casa e tal. Tem o Campeonato Cearense, tem a Copa do Nordeste. É isso que o Voivoda vai jogar até abril, maio, quando começa o Campeonato Brasileiro. Então, é inquestionável que até ali ele no São Paulo seria algo muito maior. Mas ele não pensou até abril. Ele não deveria pensar até abril. Ele deveria pensar até o final do contrato dele, que é um contrato muito seguro onde ele está. E não é comodismo, é diferente. É uma estabilidade. Pensa em emprego, aí tem falado de futebol, mas não é emprego. Você recebeu uma proposta muito boa, mas de. Muito boa, você já está num lugar legal, mas de algo que está ali, que você não tem tanta confiança se aquilo vai durar, se as pessoas que trabalham naquele lugar, o lugar pode durar, mas são meio temperamentais, cara muda todo momento, já tem algumas pessoas que falaram, ali, você pode dizer, meu irmão, ali vai ser um salto na carreira, mas ao mesmo tempo, eu posso estar dando um passo em falso. Ou seja, nesse caso não é certo ou errado, o treinador foi lá e escolheu. Não é tratar isso como comodismo, eu acho mais dor de cotovelo. É simplesmente assim, aceitou o mercado, o treinador do Fortaleza não foi e acontece. O do Ceará não foi, o do próprio Fortaleza já foi. Você não precisa de todas as vezes. Algumas vezes tem o não. O não existe. O não existe para tudo da vida. Pô, existe o sim, existe o não. Nesse caso aconteceu o não, segue a vida, normal. Meu amigo, assim, se eu for contar essa balança aí de não e de sim, viu? É muito mais não do que sim. Mas, Minhoca, eu queria também a sua visão específica sobre esse caso, como você enxerga essa movimentação de mercado, como você enxerga a decisão de Voivoda e como você enxerga a reação do eixo à decisão de Voivoda, né? Porque, dando só uma pincelada aqui da minha opinião, eu acho que tem momentos que a questão financeira ela acaba sendo muito decisiva. Em alguns momentos eu entendo que de fato porque o futebol, o futebol, vamos tratar já como uma grande exceção numa cadeia econômica, né? Onde na elite, e aí não vou nem colocar ali os maiores campeonatos do planeta, mas assim, campeonato nacional é para cima. A galera já começa a ganhar aí salário na casa dos centenas de milhares de dólares, né, ou de reais. É um conceito por si só já um pouco diferente. Mas ele também é diferente no aspecto da instabilidade dos profissionais que estão ali. Se roda muito, você passa, às vezes, pouco tempo num trabalho, muito tempo intervalo de trabalhos, e às vezes você recebe um salto, né, que você pensa, pô, se eu segurar aqui 3 meses nesse trampo, é o mesmo que eu segurar 1 ano e meio, 2 anos nesse meu contrato atual. Então, apesar de eu ter alguma estabilidade, eu acho que 3 meses que eu seguro e tem a chance de eu dar uma rampada e pular de prateleira. Eu acho que isso é muito tentador, isso é muito comum. Mas eu acho também que, quando a gente vai analisar a Voivoda, a gente tem que analisar alguns aspectos, né? Primeiro que a gente precisa entender quem é o Fortaleza. Porque o Fortaleza não é o Cruzeiro. É um clube gigante do cenário nacional, mas é um clube que, estruturalmente, ele é muito instável, apesar de já estar num cenário de SAF, ali, de ter sido uma das primeiras agremiações a adotar esse modelo. Mas o Fortaleza talvez seja uma das gestões tradicionais do futebol que tem a melhor performance da atualidade, né? É um clube que, saindo da Série C de uma temporada numa areia movediça da Série C, com uma série de fracassos assim, históricos, consegue saltar para um clube que tem uma estabilidade inédita, né, no cenário do futebol regional, dentro ali da elite, né? O Fortaleza é o primeiro clube aí que vai entrar, basicamente, uma das primeiras...
é o primeiro clube a entrar assim, de forma regular, nesse formato aí de pontos corridos, sem que você pense que ele vai lutar para não cair. Em alguns momentos até dá uma desestabilizada, mas até a retomada para os trilhos mostra que o Fortaleza saltou de patamar. E o Fortaleza, ele consegue, dentro dessa configuração de uma administração convencional do futebol, oferecer um excepcional salário para a Voivoda. E é isso que eu quero dizer. Vai ter uma hora que aquela conta que eu falei ali, né, que passa na cabeça de qualquer um de nós no mercado, né, você faz, porra, eu não vou trocar essa estabilidade que eu tenho aqui, esse lastro que eu construí aqui, às custas do meu esforço, da minha competência e dos meus resultados, por algo que ele pode ser efêmero. Dorival pode cair na seleção brasileira, apesar de o histórico não ser muito disso, mas, tipo, pode cair e o São Paulo querer ele de volta, né? Rogério Ceni sobrar aí, porra, os caras quererem ser de volta. Então, acho que quando a gente pensa nessa situação específica de Voivoda, a gente tem que analisar o contexto em que ele está inserido, sabe, Minhoca? Por isso que eu queria só apresentar essa minha visão muito particular aqui dessa situação, que às vezes a galera pensa que ainda está tratando, né, com um clube quebrado, com um clube que mais uma vez vai entrar para ver aí o que é que vai ser na temporada. Porra, é um time que não foi campeão, o primeiro campeão da Sul-Americana, que era até bem pouco tempo o maior feito do São Paulo em uma década aí, né? Por um detalhe, pô. Detalhe. Teve o pênalti do título e perdeu. É um detalhe. Então, assim, e que você tem a garantia que ele vai conseguir manter, no mínimo, isso novamente. Então, acho que quando a gente vai entender essa situação de Voivoda, mais do que ambição, eu penso que tem que entender cálculo de risco. Eu não acho que ele está não sendo ambicioso ficando no Fortaleza. Acho que ele está sendo ambicioso. Eu acho que ele tem uma ambição de fazer algo muito maior do que já fez até aqui. Voivoda, desde que assumiu Fortaleza, tudo que ele faz é expandir as fronteiras do que tinha sido feito na região até então. Tudo. Todas as marcas. Ele expande. Então, assim, eu acho que ele continua tendo uma ambição e talvez quem está acusando ele de não ser ambicioso é que não tem o argumento suficiente para enxergar onde está a ambição de Voivoda e onde ele acha que pode ser mais fácil de alcançar esse objetivo dele, sabe, Minhoca? Então, essa era a minha visão, era isso que eu queria compartilhar desse tema. Eu abordei isso tem algumas horas atrás lá na rádio, né, que eu acho que me espanta hoje, na verdade, a gente achar estranho isso, né? Assim, no caso do Voivoda rejeitar de novo uma proposta. Já está mais que claro por que ele segue no projeto Fortaleza, assim. Se ele tivesse em algum momento, assim, tipo, opa, a negociação já estão dando que o Voivoda já está acertado com o clube tal, entendeu? Nunca teve isso, assim. Ó, tá detalhes. Não, o Fortaleza foi lá e cobriu a situação. Então, assim, o Voivoda sempre foi muito fechado com o projeto, né? Na época do Caleira, na época do Defensa e Justiça, então sempre foi um cara muito honrado. E aí, assim, é um tipo de pessoa rara de encontrar. E eu não quero nem condenar quem faz esse tipo de movimento, não, certo? Treinadores, jogadores, profissionais, como o caso que citou. Eu, como um profissional da rádio, se eu receber uma proposta de uma rádio de São Paulo para trabalhar lá, não vai ser diretamente o fato de salário, no meu caso, certo? E é por isso que eu estou dizendo, julgar só pela sua régua, beleza. Vamos lá, qualquer pessoa aqui do chat que acha absurdo, ou o pessoal do eixo, onde quer que seja, achar um absurdo não ir para São Paulo, beleza. No dia que você for treinador do Fortaleza e receber uma proposta do São Paulo, aceite a proposta. Agora tem que saber o porquê que o cara não aceita também. Como o Cássio estava dizendo, hoje o projeto do Fortaleza é um projeto muito bem direcionado. O Voivoda já sabe o que é o projeto Fortaleza. Já está há anos lá. O que é o projeto São Paulo? Ninguém sabe qual é o projeto do São Paulo. O São Paulo, ele pegou o Lucas emprestado, uma ideia de utilizar ele por uns meses. Aí vai lá e compra o Lucas, entendeu? Adquire o Lucas. Ramos Rodrigues traz, sem saber se tem utilidade ou não.
Então, assim, hoje no mercado, e a gente bate muito nessa tecla aqui no 45 minutos, que a gente fala do nosso futebol nordestino, o que a gente mais cobra do Sport, do Santa Cruz, do próprio Bahia, do Vitória, do Ceará, do Fortaleza, sempre a questão do profissionalismo, sempre a questão da estrutura melhor. Porque quanto mais a gente não tem essa qualidade, para a gente competir com esses clubes é muito pior. E o Fortaleza, queira ou não, nesses últimos anos, ele conseguiu ser o clube nordestino que a gente pouco imaginava que o nordestino pudesse alcançar. Essa estabilidade. E o Vojvoda olhou, pô, aqui tem um projeto, velho. Porque o próprio Vojvoda, naquela época, quando o Fortaleza largou na temporada de 2022, né, muito mal na Série A, ele jogou a real para o Marcelo Paes. Olha, eu entendo se você quiser me demitir. Entendo perfeitamente se você quiser me demitir. Aconteceu isso até em 2021 também, quando o Fortaleza caiu ali de rendimento no segundo turno. Tomou aquela goleada de 4-0 no Clássico para o Ceará. Então, o Vojvoda sabe que no futebol não tem essa coisa de gratidão, não. Só que no Fortaleza, o Marcelo Paes já tinha feito isso com o próprio Rogério Ceni, sabe que quando ele confia num determinado pessoa, enfim, no caso foi com o Ceni e agora com o Vojvoda, ele quer dar continuidade. O Vojvoda já entende. E o Vojvoda, se tivesse no primeiro ano dele no futebol brasileiro, era até aceitável ele ficar seduzido para aceitar o São Paulo. Ele já sabe como é a estrutura do Flamengo, ele sabe como é a estrutura do Corinthians, ele sabe como é o São Paulo, ele sabe. E aí é que tá. Ah, o cara não aguenta pressão, o cara tá usando o comodismo. Velho, comodismo, como é que você pega um time do Nordeste, geograficamente falando, pessimamente localizado como é o Fortaleza, e 3 anos seguidos bota no G10 na frente do São Paulo, pô. Isso não é comodismo, isso na verdade é uma grande dificuldade para você ter que repetir isso a cada ano, entendeu? Então não é tão cômodo assim pro Fortaleza. Agora, ele chegando no São Paulo, eu acho que a imagem das pessoas é como assim, não, mas no São Paulo agora ele vai ver o que é pressão, como se a intenção é, esse cara tem que passar por um momento de estabilidade num clube grande como esse, porque se ele vai lá e faz sucesso, como por exemplo, não, é só chegar no Flamengo, como disse uma vez Renato Gaúcho, é só chegar no Flamengo que eu sou campeão. Renato Gaúcho quebrou a cara quando chegou no Flamengo. O Dorival foi para lá, foi campeão. O Rogério Ceni foi para lá, foi campeão. Outros treinadores passaram lá depois de Jorge Jesus, não foram campeões. A pressão é muito grande. Todo mundo sabe que a pressão é muito grande. Agora, o clube vai dar as garantias que, no caso, o Vojvoda recebe no Fortaleza, porque qual era o clube que seguraria um turno inteiro, o time na lanterna praticamente, como o Fortaleza segurou, e manteve o treinador, entendeu? Então, assim, você tem que dar um mérito para uma pessoa que olha para essa situação e vê, cara, quer saber? Eu moro num local muito bem estabelecido, ganho um bom salário. O clube aqui está tentando construir detalhe por detalhe. Tudo bem, não vou disputar Libertadores, mas eu vou disputar o próximo ano de novo Sul-Americana. Vai ser difícil, vai ter Copa do Brasil logo de cara, não posso tropeçar. Vai ser difícil. Eu acho que vai ser até mais desafiador você estar no Fortaleza. Agora, o São Paulo hoje, e aí eu vou falar até mais como torcedor, o São Paulo hoje não tem projeto. O São Paulo ganhou ano passado até uma disputa com o próprio Fortaleza de ter o Wellington Rato, porque o Wellington Rato quis jogar no São Paulo. Ele quis jogar no São Paulo, porque em termos financeiros, o São Paulo não disputa hoje com o Fortaleza. O Fortaleza hoje tem crédito, ele paga, ele tem dinheiro. O São Paulo sequer pagou o Felipe Alves, pô, que ele adquiriu do Fortaleza. Então, hoje, o torcedor de São Paulo, que reclama disso, né, que acha um absurdo, ele próprio, Celso, é bom lembrar que há alguns anos atrás, que até então, né, o Muricy, enfim, um ídolo da torcida de São Paulo para boa parte dos torcedores, bateu palmas quando o Muricy negou a CBF, velho. Negou a CBF. E se o Dorival tivesse negado a CBF, o torcedor de São Paulo ia estar batendo palma, entendeu? Então, vim com esse discurso agora, nessa coisa de, pô, se negasse a CBF, parabéns. Aí o Vojvoda agora negar o São Paulo, então é porque não está sendo usado. Então quer dizer que o Dorival, se não tivesse aceitado na bagunça que está a CBF hoje, não seria coerente? Para mim seria coerente se o Dorival não aceita. Ele quis, é o sonho do cara, entendeu? É por isso que eu estou dizendo, eu não condeno quem faz esse tipo de movimento se o Vojvoda tivesse escolhido. O Vojvoda já fez a história dele no Fortaleza, não precisaria nem, se quisesse, abrir mais um capítulo, mas ele quer abrir mais um capítulo, ele quer honrar aquilo que ele acabou acordando com o clube, e tem que ser exaltado isso aí, entendeu? Então, hoje, para mim, é o projeto que vale. O São Paulo hoje é um clube que não tem projeto. Não tem projeto. Simplesmente ele tem uma vaga de Libertadores, ele tem um peso da história que ele tem, mas, sinceramente, hoje em dia, tem clubes que têm muito mais estrutura, organização, direcionamento, e não é um peso de um Corinthians, de um Santos, que alguns ainda embarcam nessa. Alguns embarcam nessa. E aí eu acho que ainda vão estar quebrando a cara por saber que, na prática, não vai dar efeito algum, né? Mas, enfim, eu acho que o tempo vai dizer aí, muitas vezes, certo e errado. E também, né? Futebol também não tem essa, né?
Eu acho que tem que ser respeitado assim, algumas escolhas. Eu acho que o Vojvoda, e eu falo até como São Paulo, gostaria de ver o Vojvoda no Fortaleza. Mas pelo que o São Paulo oferece hoje, eu acredito que o Vojvoda, na primeira estabilidade, seria mandado embora. Tu gostaria de ver Vojvoda no São Paulo, como torcedor de São Paulo, É no caso. verdade, no São Paulo, exato. Não, entendi, Mas entendi. a diretoria hoje de São Paulo não me garante, não, que ele ficaria. Não, sem dúvida, sem dúvida.